Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre divisão de frações. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre a multiplicação de frações, né? E hoje nós vamos estudar sobre a divisão de fração. Gente, na multiplicação, nos números normais, a divisão ela é o inverso da multiplicação, certo? Nas frações é quase igual e eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente fazer uma divisão de fração. Primeiro existe a divisão de fração por fração. Aqui ó, 9/2 dividido por 3/4. Gente, se você pegar isso daqui, você vai conseguir fazer qualquer divisão de fração, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente faz para dividir essas duas frações aqui? Você repete a primeira, olha só como é fácil, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é 3/4, você vai colocar 4/3. E para quem aprendeu como é que a gente multiplica, a gente vai multiplicar as frações. 9 vezes 4, que dá igual a 36. 2 vezes 3, que dá igual a 6. Que se a gente for simplificar isso daqui, vai dar 6. Por que, tia? Porque 36 dividido por 6 dá 6, certo? Então, olha só como é fácil. Vamos lá para um outro exemplo. Fração por fração. Você repete a primeira, que é 1/6, e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só, 1 vezes 3 é 3 e 6 vezes 2 é 12. Olha aí, gente, como é fácil, tá certo? Então, fração por fração é assim. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso que a gente diz, gente, é quando você pega o número, o denominador, coloca em cima e o numerador vai para baixo. Inverte, ó. Inverte, tá certo? Mas também existe a divisão de inteiro por fração, como vocês estão vendo aqui, ó. Vixe, tia, e agora? Como é que faz? Nada muda. Repete a primeira, que no caso aqui é o 3, e multiplica pelo inverso da segunda. Simples assim. 3 vezes 2 é 6. E aqui repete-se o 1, porque não tem nada aqui, né, para multiplicar, então repete. Vamos lá para outra? Quando é a divisão do inteiro pela fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simples assim. 4 vezes 3, 12. E o 1 embaixo, que é o que, né, vai ficar. Se você não quiser colocar 1, você pode colocar só o número mesmo, como aqui tá assim, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Tia, e quando tá invertido assim, tem alguma coisa diferente? A gente vai inverter? Não, tem diferente sim. Na divisão, você repete a primeira, olha só, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se aqui o 5 está em cima e embaixo não tem nada, a gente sabe que sempre tem o quê? O 1 que a gente acrescenta. Então, aqui vai ficar o 1 e aqui o 5. 9 vezes 1, 9. E 3 vezes 5, 15. Certo? Então, quando está assim, você repete o 4, né, que é o inteiro, e multiplica pelo inverso da fração. Quando está assim, você repete a fração, que é o primeiro, e multiplica pelo inverso do segundo. Sempre você tem que inverter o segundo, certo? Nunca pode ficar igual, não, tá bom? Então, vamos lá agora para a explicação das questões, tá certo? Na primeira questão, ele diz efetue as divisões. Então, gente, é como eu expliquei para vocês. Vou fazer a letra A e a letra G para vocês. Na letra A, o inteiro está aqui e na letra G, o inteiro está do outro lado. Como é que a gente faz? Repete a primeira, certo? E multiplica
pelo inverso da segunda. No caso, o 5 fica embaixo e aqui tem o número 1. 9 vezes 1, 9. E 3 vezes 5, 15. Na letra G, repete a primeira, que é o 3, o inteiro, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o 2 vai para cima e o 1 vem para baixo. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. E aí, você decide se você quer colocar o 1 ou não, tá certo? Na segunda questão, ele vai pedir para você fazer também a divisão dessas frações. Só que agora é fração por fração, né? Então, como eu falei para vocês, repete a primeira, e multiplica pelo o inverso da segunda. O 3 vai para cima e o 2 fica embaixo. 3 vezes 1, 3. 6 vezes 2, 12. E agora vamos lá para a divisão da terceira questão. Ele diz assim, ó. Efetue as divisões de frações a seguir e escreva os resultados em forma de fração irredutível. A gente já estudou sobre fração irredutível, né, gente? É quando a fração não dá mais para ser simplificada, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você vai fazer a divisão dessas frações. Como eu já expliquei, você vai repetir a primeira, que é 4/6, e você vai multiplicar pelo inverso da segunda, que é 9/3, né? Porque a gente vai invertir, 9/3. E o resultado aqui é 4 vezes 9 dá 36. 36. E 6 vezes 3 dá 18. E essa fração aqui, ela não é irredutível. Por quê? Porque ela dá para simplificar. E a gente pode simplificar ela por 6. Certo? Então, 6 é em cima e 6 embaixo. 36 dividido por 6 dá 6. E 18 dividido por 6 dá 3. Certo? Então, aqui é onde a gente já simplificou a fração. Vou também responder com vocês a letra D, tá certo? Então, vamos lá. Repete a primeira, que é 12 nonos. E multiplica pelo inverso da segunda. O 3 vai para cima e o 7 fica embaixo. Certo? Então, vamos lá, gente. 12 vezes 3, 36. E 9 vezes 7 dá 63. Certo? E aqui dá pra gente simplificar aqui por 9. Né? 36 dividido por 9 dá 4 e 63 dividido por 9 dá 7. Vamos lá para a quarta questão. Na quarta questão, gente, ele vai pedir para você, ele vai dizer assim, ó. Preste atenção, certo? Represente por meio de desenho a seguinte divisão de fração. Primeiro ele quer que você faça um desenho, depois você vai fazer a divisão. Aqui, ele pegou 1/4 de um bolo. 1/4 de um bolo. Então, digamos que aqui é o bolo, né? E ele dividiu esse bolo em 4 partes. Certo? E 1/4 desse bolo foi dividido para 6 crianças. Então, ele só pegou essa parte aqui, ó. Pronto. É esse desenho que você vai fazer. A fração, o desenho do produto e a fração que está representada, certo? E agora nós vamos fazer a divisão. Vamos lá fazer a divisão. 1/4 dividido por 6. Certo? Vamos lá. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. No caso, o 6 vai para baixo e em cima tem um 1. Então, vai ficar 1 vezes 1 dá 1 e 6 vezes 4 dá 24, certo? E assim você vai fazer com a B, com a C e com a letra D. Então, vamos lá para a quinta questão, certo? Na quinta questão, ele dá problemas, 2 problemas, o que está na letra A e o que está na letra B. Certo? E ele diz assim, ó.
Para fazer uma roupa, a costureira gasta 4/5 de metro de tecido. Com 100 metros de tecido, quantas roupas ela poderá fazer? Então, nós temos aqui 100 metros de tecido para a gente dividir por 4/5, certo? Vocês vão fazer essa divisão aí, tá bom, gente? Lembrando que depois que você fizer o resultado, você pode dividir aí o resultado, tá certo? Para saber quanto ela pode fazer, né? Então, vamos lá. Na letra B, é assim. A Duda, ela gastou 1/8 de uma garrafa de água mineral por dia. Em quantos dias a Duda gastará uma garrafa inteira? Então, aqui, gente, ela não é de dividir. Essa continha aqui, ela vai ser de multiplicar, tá certo? Então, é 8, né? Multiplicado por 1/8, certo? Você vai fazer aí a multiplicação. Todo mundo já sabe como é que faz a multiplicação, tá certo? Então, você vai fazer aí a multiplicação. Na sexta questão, é a mais fácil de todas, certo? Ele vai mostrar aí e vai pedir para você associar o inverso dessas frações. Gente, tá muito fácil. De um lado você vai ter todas as letras, do outro você vai ter o espaçozinho para você colocar a letra dentro e as frações. O inverso delas, nós temos aqui 6/7. Você vai olhar lá do outro lado e você vai procurar onde tem o inverso dessa fração. 7/6, né? Ó, o 7 estava embaixo aqui e foi para cima. E assim vice-versa. Então, você vai colocar a letrinha A, que é correspondente a essa fração. 7/9, você vai lá do outro lado e procura o inverso da fração, que é 9/7. E aí, você coloca a letra B. E assim você vai fazer com as outras letras, tá bom? Vamos para a sétima questão. Observe a sétima questão, como é que ele diz. Para confeccionar o figurino de uma quadrilha junina, Dona Esmeralda usou usou as partes destacadas de cada tecido abaixo. Veja aí que ela usou 2 tipos de tecido. Se você estiver acompanhando comigo com o seu livro, você vai ver. Na letra A, ele diz assim, ó: com a parte destacada do primeiro tecido foram feitas 7 peças. Que fração do tecido foi usada em cada peça? Certo? Vamos lá, que ele colocou ali o destaque, né? E você vai ver que nós vamos ter. Você vai fazer 2 resultados aí. 1/3 dividido por 7, certo? E aí você vai fazer o resultado. Como é que você vai fazer essa continha aí, gente? Lembrando que você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá bom? Faça aí para você ver como é que faz, tá certo? E agora vamos lá para a nossa 8ª e última questão, que aos olhos eles podem parecer bem complicado, mas na verdade não é, tá certo? Eu vou ensinar para vocês como é muito fácil você fazer. E ele vai falar, gente, sobre as expressões numéricas que envolvem as frações. Quando a gente tem uma expressão numérica, primeiro de tudo, a gente resolve as divisões, depois as multiplicações, depois soma e subtração, se tiver alguma, tá certo? E é assim que a gente vai fazer, tá bom? Primeiro de tudo, você tem que ter cuidado em resolver isso. Ai, tio, eu posso fazer direto? Por exemplo, 5 mais 12, eu botar aqui 17 para dividir por 2. Não. Primeiro você vai resolver o que está em divisão, depois multiplicação e depois, por último, vai ser as outras operações, tá certo? Lembrando que quando você for fazer soma e subtração, se os denominadores forem diferentes, você tem que tirar o MMC. Tia, que coisa difícil. Não é difícil, você só precisa lembrar de tudo que a gente já vem estudando, tá bom? Você lembra? Primeiro a gente estuda o MMC, depois a gente estuda a soma das frações, depois subtração de fração,
depois multiplicação e agora nós estamos estudando a divisão. E essa 8ª questão é para você usar todas elas, tá certo? Então vamos lá. Na letra A, nós temos aqui 5 mais 12 dividido por 2, tudo sobre 7, né? E aí, vezes 7 quartos mais 3. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente sabe que a gente tem que resolver a divisão. Então, a gente vai repetir aqui o 5 mais, colocar aqui o 7 embaixo, né? E 5 mais 12 dividido por 2, a gente sabe que é 6. Ótimo! Já resolvemos aqui a divisão, não foi? Mais 3. Resolvemos a divisão. E agora, nós vamos resolver o quê? A multiplicação, certo? Como é a multiplicação, tia? Nós temos aí 5 mais 6 dá quanto, gente? 11. 11 sétimos vezes 7 quartos mais 3. Vamos resolver essa multiplicação, gente? Lembra que a tia falou que na multiplicação de fração, quando tem o denominador e o numerador que eles podem ser divididos, a gente corta os dois e só repete esses aqui. Então, vai ficar 11 quartos, né? Mais 3. Então, vamos lá. Então, 11 quartos mais 3. Aqui, gente, é como eu falei para vocês, é como se tivesse o 1 aqui, né? Então, nós temos aqui a soma de duas frações, sendo que são denominadores diferentes. Para isso, nós temos que tirar o MMC. E o MMC de 4 e 1 é 4. Então, vamos lá. 4 dividido por 4 é 1, vezes 11 é 11. Mais 4 dividido por 1 é 4, vezes 3 é 12. Então, nós temos aí 11 mais 12 quartos e vai dar 23 quartos. Então, essa é o resultado dessa expressão numérica aqui, 23 quartos. Tia, como foi que a senhora fez isso aqui? Eu não entendi. Você lembra que quando a gente tira o MMC da questão dos denominadores, você vai fazer o quê? Divide pelo denominador e multiplica, multiplica pelo numerador, né? Porque a gente mudou aqui o denominador, ficou tudo igual e não pode deixar os numeradores iguais. A gente tem que ajeitar os numeradores. Por isso que eu fiz, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, deu 11. Peguei o 4, dividi pelo denominador, multipliquei pelo numerador, que deu 12. E o resultado é a soma deles dois. Se fosse para diminuir, né, seria 12 menos 11. O 12 estaria aqui. E aí ia dar certo, tá bom? E assim você vai fazer com as letras A, com as letras B, C e D, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe onde me encontrar, tá? Até mais, gente. Tchau, tchau.